Olá, estamos aqui hoje na Executiva Desenvolvendo Empreendedoras para lançar nosso primeiro evento da Semana Global de Desenvolvimento do Empreendedorismo. Nós convidamos uma pessoa especial para nós, uma mulher, a ser a primeira nossa entrevistada, a Larissa Pereira. Ela é assistente da Ciansul, da incubadora da Universidade Católica de Pelotas. E nós vamos começar com uma apresentação da Larissa, falando um pouco sobre ela, como começou a incubadora, como surgiu. Então, aos poucos, a gente vai desenvolvendo uma conversa muito participativa com ela, para ela ir nos explicando um pouco mais da incubadora, para que a sociedade entenda como funciona. Larissa, afinal, o que é incubadora? As incubadoras de empresa, elas têm como objetivo apoiar no desenvolvimento de ideias. Basicamente, as incubadoras de base tecnológica são aquelas que apoiam empreendimentos inovadores, que têm grande investimento em tecnologia ou uma grande inovação para oferecer para o público. Portanto, como são mais frágeis do que os empreendimentos mais tradicionais que acabam surgindo, eles precisam de mais apoio. E foi com essa ideia, fazendo uma analogia à incubadora de bebês, as incubadoras de empresas surgiram para suprir essa necessidade, essa carência de desenvolver negócios que as pessoas que trabalham muito com a parte técnica de desenvolvimento de softwares, por exemplo, que eles têm nessa parte de lidar com os negócios e de gerenciar seus negócios, estruturar suas finanças. Além das incubadoras de empresa de base tecnológica, nós temos outros tipos de incubadora de empresas. Um grande exemplo são as incubadoras sociais, que atualmente elas são muito importantes porque elas visam resolver problemas da sociedade. Alguns exemplos que a gente pode ver são alguns projetos de arquitetura que são voltados para pessoas de extrema vulnerabilidade social, alguns projetos de gestão de resíduos, né, de forma mais inteligente para suprir algumas demandas da sociedade. Como surgiu a incubadora da Universidade Católica de Pelotas? Então, há 16 anos atrás, aqui na Universidade Católica, foi percebido que não só na cidade, mas também na região, havia uma grande carência de um espaço para desenvolver todas as ideias que acabavam surgindo nos espaços de ensino, pesquisa e extensão. Portanto, foi criada o Centro de Incubação de Empresas da Região Sul, com a missão de desenvolver não só os empreendimentos que surgissem dentro da universidade, mas também fora e da nossa região, que é super rica em diversos outros segmentos, né? Aqui dentro da universidade, utilizando do nosso espaço físico, da nossa infraestrutura e também da parte tanto de tecnologia com os nossos laboratórios, né? O espaço das engenharias, da farmácia e o capital intelectual, que é o nosso corpo docente e tudo que acaba surgindo aqui dentro da UCPEL. Como que nós, estudantes, a sociedade, pode fazer parte dessa incubadora? Como que a gente pode se inscrever? Como é que a gente encontra a incubadora? Como que a gente pode conhecer a incubadora? Uma notícia boa é que atualmente tem muito mais incubadoras além aqui da UCPEL. Na cidade nós temos mais uma, que é da Universidade Federal de Pelotas, e na região vem surgindo outras incubadoras e outros espaços. Mas, basicamente, para fazer parte de uma incubadora, tu não precisa estar dentro de uma instituição de ensino superior. Pode ser uma pessoa que está fazendo graduação em algum outro espaço, uma pessoa que já é graduada e que quer desenvolver uma ideia que tem foco ou em tecnologia em massa ou inovação. Para isso, basicamente procurar na internet, é muito fácil de achar alguma incubadora que se molde às tuas necessidades, né? E inscrever o teu projeto.
É bastante simples a inscrição e a aproximação com as incubadoras, porque o nosso papel é realmente esse, de sensibilizar as pessoas que existem em incubadoras e que a gente está aqui para ajudar. Geralmente, nos processos de seleção, é importante que a pessoa já tenha uma postura, isso é uma coisa que a gente avalia mesmo, a postura e o interesse para desenvolver um negócio. O amor pela ideia, ele é importante, mas mais do que isso é a tua capacidade de modificar aquilo, de moldar para conseguir chegar num resultado real, em algo que seja sustentável. E nós estamos sempre de portas abertas para ouvir. Tem muita gente que tem vontade de desenvolver e que nem é o perfil da incubadora, mas a gente diz para chegar mais perto, para ver o que as universidades podem oferecer. E se tudo der certo, se a gente conseguir achar um nicho para conseguir trabalhar, fazemos uma entrevista, uma apresentação dessa ideia e incubamos as empresas. Vamos perguntar, tem algum custo? Quando a gente está lidando com um projeto que é muito embrionário, ou seja, se ele está num momento inicial do seu desenvolvimento, na incubadora atualmente ele tem 6 meses de desenvolvimento grátis, que seria o período de pré-incubação. Esse tempo a empresa não precisa estar formalizada, ela não precisa ter CNPJ. O que ele precisa é ter disposição para trabalhar em cima dessa ideia e testá-la para ver se existe possibilidade, se existe espaço no mercado para que essa ideia se desenvolva e se torne sustentável. Após esse período, que é o período de comprovação da ideia, nós passamos as empresas, nós evoluímos ela para um período de incubação, que a ideia já está lapidada, mas que ela precisa ser aprimorada para conseguir sobreviver num ambiente diferente do da incubadora, que é um ambiente que não tem as mesmas exigências que o mercado tem. E para isso nós cobramos um valor mensal de R$160 no momento. Tá. E o espaço físico? Sim. Além dessa estrutura de espaço intelectual como espaço físico, nós só trabalhamos com empresas residentes, ou seja, as empresas têm que ter uma sede aqui na universidade, que é uma sala que tem acesso à internet, luz, água e também aos processos de portaria e secretaria, a pessoa acaba recebendo esse apoio. Mas o imprescindível mesmo é a questão do apoio gerencial, que é o principal que uma incubadora pode fazer de diferente de outros espaços de apoio. Era isso que a gente ia te perguntar, Larissa. Tem um professor, um coordenador orientando essas empresas? Porque, na realidade, nós vemos muito crua, né? Não sabemos como agir, até por isso nós não fomos para o mercado, né? Nós procuramos a universidade para nos ajudar. Como que trata esse coordenador, esse professor, se precisa de uma ajuda jurídica, se precisa para formalizar a empresa, tu disse que depois de 6 meses talvez tenha que formalizar, como é que a gente faz essa busca? A incubadora colabora, ela ajuda, indica, como é que funciona? As incubadoras, elas servem exatamente para que os empreendedores possam usar o espaço da universidade para conseguir desenvolver essas necessidades. Portanto, o nosso gestor, os gestores das incubadoras, eles têm como tarefa encontrar professores que comprem essa ideia, que estejam mais relacionados com o ambiente de negócios, para que consigam nos fornecer alguns processos básicos, que são de qualificação, assessorias e consultorias. Quando se trata de algo que a própria universidade não tem o know-how suficiente para conseguir apoiar esse empreendimento, a incubadora, junto com os seus parceiros, porque as incubadoras elas não trabalham sozinhas, elas não trabalham só com os recursos das instituições de ensino superior, elas procuram com os seus parceiros, com outros órgãos que possam ser competentes e outras empresas que queiram ser conveniadas, o apoio necessário. Nem sempre a incubadora consegue fazer com que estas outras qualificações que a gente não pode oferecer, que elas saiam de graça para o empreendedor. Mas a gente tem o dever de diminuir o sentimento de desamparo que acaba surgindo na pessoa quando ela começa a empreender.
Então, o nosso papel é deixar a pessoa com um encaminhamento no mínimo. Fora isso, é nosso papel trabalhar com aqueles processos de qualificação, que são alguns cursos básicos de gestão que a pessoa precisa ter para ter as noções básicas de desenvolvimento do seu projeto. Trabalhamos com consultorias que acontecem com pessoas da universidade que são designadas para isso, e as assessorias elas acabam acontecendo com os órgãos que atuam junto da universidade. Portanto, se a pessoa precisa de um apoio jurídico, o núcleo de apoio jurídico da própria universidade pode servir de assessor para essa empresa saber qual passo dar. Com certeza. E quais são os parceiros que a universidade tem? A gente andou conversando um pouco, tu comentou que a universidade, a Ciansul, tem alguns parceiros. Comenta um pouco sobre eles. Alguns parceiros que são bastante importantes para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho aqui na universidade são o SEBRAE, que é um órgão que vem se especializando cada vez mais nas empresas que trabalham com tecnologia e inovação, com as startups. Então, ele é o nosso parceiro mais próximo. Também temos a Amprotec, que é o órgão que norteia toda a nossa metodologia de trabalho junto às empresas. Temos a Regimp, que é a rede daqui do Rio Grande do Sul de incubadoras, na qual traçamos estratégias para que cada vez mais as incubadoras consigam cumprir com o seu objetivo, que é de sensibilizar as empresas para o espaço que nós oferecemos e também de garantir maior taxa de sucesso, de que as empresas que entram nas incubadoras consigam ter uma vida saudável, uma vida empresarial saudável fora da incubadora. Além das incubadoras, quais os outros espaços que nós temos para fazer o desenvolvimento das empresas, das pequenas empresas? Então, além da incubadora daqui da UCPEL, nós temos outras incubadoras e é muito importante ressaltar a existência de outras incubadoras para que as pessoas saibam que nós trabalhamos de forma complementar. Além das incubadoras, existem outros espaços que estão surgindo que são muito importantes para o desenvolvimento dessas ideias, porque às vezes a pessoa pode não se encaixar em algum desses espaços e achar que vai ficar sem o apoio necessário, mas isso não é verdade, tem muitos ambientes a serem explorados ainda. Por exemplo, as aceleradoras de empresas, elas trabalham fortemente com startups, que são aquelas empresas que têm uma capacidade rápida de se concretizar e de se desfazer. Então, esses aplicativos que vêm surgindo, algumas grandes estratégias nesse mundo online que vem surgindo, geralmente eles são acelerados, eles contam com um investimento financeiro para conseguir dar o desenvolvimento necessário para a sua empresa em pouco tempo. Então, eles são uma saída. Além das aceleradoras, nós temos os parques tecnológicos que trabalham com um ambiente de densidade que é bastante interessante, onde existe espaço de coworking, espaço de incubadoras, espaço para empresas que já estão desenvolvidas e que atuam fortemente no mercado. E eles são muito bons porque estão próximos de polos industriais, então para quem trabalha com produtos é muito interessante a ideia dos parques tecnológicos. Também temos os coworkings, que eles são muito famosos por acabar integrando diversos tipos de empreendimentos ao mesmo tempo para pessoas que não precisam de grande espaço físico. Então, acaba se tornando um espaço muito barato e de grande troca de conhecimento, e uma interdisciplinaridade bárbara acontece dentro dos coworkings, o que é muito legal. E também existem alguns parceiros que são mais formais, que trabalham junto de todos esses ambientes que eu te falei, como, por exemplo, o SEBRAE, ele é um órgão que auxilia na formalização, coisa que a maioria desses outros ambientes que eu falei não faz, mas que ele é um órgão transversal a todos esses e que acaba auxiliando tanto no processo de formalização, como criar um CNPJ, e também na parte de gestão. Então, Larissa, muito obrigada. Muito bacana essa conversa. Por mim, a gente podia continuar um pouquinho mais, mas eu queria agradecer a Larissa pela oportunidade de estar conosco e também comentar que a Executiva Desenvolvendo Empreendedoras, ela é uma incubada na Universidade Católica, que contém e contempla todas essas informações que a Larissa comentou conosco, que passou informações para vocês. Isso é muito importante,
Porque quando nós viemos até a universidade, a nossa mentora, a Renata Lousada, ela nos apresentou a universidade, ela veio para a universidade para tentar desenvolver um negócio, e aí a Larissa nos recebeu muito educadamente e hoje nos proporciona um pouquinho mais de explicação que a gente não sabia na época e que a gente ficou sabendo no momento que nós viemos para a universidade. Então nós gostaríamos de agradecer e comentar com todas que na Semana Global de Empreendedorismo, nós da Executiva e do blog Mulheres Empreendedoras do Sul estaremos fazendo várias ações. Uma delas é a entrevista com a Larissa Pereira, da incubadora Ciansul da Universidade Católica de Pelotas. Queremos convidá-las para o dia 17 de novembro, um workshop que nós estamos organizando, chamado Pitch, monte uma apresentação impactante para o seu negócio. No dia 19 de novembro, nós estaremos fazendo um café da manhã especial para você, mulheres. Será no Café Aquários, às 8 horas da manhã. Nos acompanhe no blog Mulheres Empreendedoras do Sul, no Facebook, no nosso grupo fechado. Faça parte dessa história.